Olá pessoal, aqui Paulo Costa novamente da Invest Capitals com o nosso programa O que temos para hoje. Lembrando que data de hoje, 26 de fevereiro de 2018, é o fechamento do mercado de hoje, né, com a nossa análise quântica que é sempre para o dia seguinte. Então, o que temos para hoje, mas é o que iremos fazer amanhã, né? Vamos deixar bem claro para que todos possam estar entendendo. E como nós dissemos aí, o sistema da Invest Capitals, a análise quântica, ela é utilizada sempre para termos ali um posicionamento de 1 a 2 dias do que está acontecendo com o mercado. Então, só para lembrar vocês, a gente vai continuar colocando por enquanto no meu canal particular, e assim que tivermos o programa um pouco mais formatado profissionalmente, iremos passar para o canal direto da Invest Capitals. Vamos começar hoje aí com as informações do índice Bovespa, né? O índice Bovespa foi fechado hoje, pregão, às 26, dia 26, às 18h12, né? O índice fechou hoje em 87.652. Então o índice teve um volume negociado hoje aí de 11.799.961.180, ou seja, 11 bilhões, né? É o volume negociado hoje Bovespa. Quantidade de negócios, 1.390.386 negócios. Nós colocamos essa informação hoje a partir de hoje desse nosso programa. Estamos colocando Bovespa, para quem opera Bovespa, né, estar acompanhando. Nós praticamente não operamos mais, operamos aí até o ano passado, até o meio do ano passado a gente operou. Alguns que têm contato aí, inclusive, tiveram uns recebimentos de informações, tivemos uns caos aí com relação à Embraer e algumas outras empresas aí que acabaram dando certo, mas por conta de altas taxas no Brasil, então a Invest Capitals prefere indicar aos seus investidores negociações internacionais. Infelizmente, né, não é um boicote, não é nada a ver com não gostar. Já operei bastante Bovespa, gosto inclusive de operar, mas se torna inviável por conta de o tempo de análise é o mesmo tempo de análise internacional, e o maior problema realmente são as taxas. Então a gente acaba observando aí que no final das contas o governo acaba ganhando um pouco mais da gente que a gente que trabalha. Então existem outras informações aí que algumas pessoas que conversam, têm contato comigo aí, já falei até o ano retrasado que não confiava em algumas empresas do Bovespa, e uma delas foi a JBS, que deu o escândalo ano passado, estourou tudo ali, e eu já tinha avisado um ano atrás, né? Um ano antes eu tinha avisado que não confiava, né? Não é nada contra, vou deixar bem claro, não vou polemizar o assunto não, vou deixar bem claro, né? Eu acho mais interessante que se opere mesmo os índices, ações do país, porém, nesse momento agora está cada dia mais inviável. Não tem condições de operar por conta das altas taxas que nós encontramos aí para operar Bovespa. Então, assim, só por conta disso. Mas a partir desse programa de hoje, nós vamos estar informando aí algumas informações com relação a Bovespa. Tá ok? Vamos aos índices internacionais. Dow Jones fechou hoje 25.706 pontos. S&P 500 fechou hoje 2.779 pontos. E Nasdaq fechou 6.987 pontos. Temos o nosso calendário econômico para a data de amanhã, dia 27 de fevereiro, essa terça-feira. Então a gente tem colocado aqui sempre os horários, né, as notícias, a bandeira do país, né, que é onde está ocorrendo a notícia, e no caso também o impacto dessa notícia no mercado financeiro. Então nos primeiros vídeos, áudios, eu já acabei explicando como funciona. Eu vou ser um pouco mais direto para que nossos vídeos não fiquem tão longos, né? Então nós temos amanhã aí na zona do euro, às 6 da manhã, o índice de confiança industrial, clima de negócios, confiança econômico, confiança do consumidor e sentimento de serviços. Todas essas informações às 6 horas
divulgação desses índices, ou seja, essas notícias, né, com médio impacto no mercado. Então, para quem está operando aí os pares que tem euro, prestar bastante atenção que normalmente Estados Unidos e Europa, quando tem notícia, movimenta bastante. Às 9h30, né, 9h30 no horário de Brasília, amanhã temos nos Estados Unidos pedidos de bens duráveis, né, essas informações, e bens duráveis exceto transportes, tá? Então essas duas notícias dos Estados Unidos também são notícias de médio impacto. As outras duas não vou nem perder o tempo aqui para passar para vocês, que é de baixo impacto. Às 10 da manhã, Estados Unidos novamente, índice de preço de residências, o SP Case-Shiller, ou seja, esse índice também tem impacto médio no mercado financeiro, na tua operação. Está com operações ali com moedas no USD, no dólar americano, então tem que tomar bastante cuidado que a volatilidade pode aumentar bastante. Normalmente, já temos conversado bastante com relação a essas análises, né? A volatilidade aumenta naquele momento da notícia. Depois ela acaba diminuindo, vai voltando ao normal. E quando a notícia é de muito alto impacto, ele acaba depois de uma semana voltando ao normal. Então a gente sempre aconselha todos os investidores, todos os especuladores que têm um apoio com relação à parte da Invest Capitals, a não colocar lotes altos nas operações. Então calcular muito bem aí o teu risco para não colocar lote alto e não acabar tendo dor de cabeça com as tuas negociações. Teremos amanhã também às 10 horas índice de preço de habitação em relação ao mês anterior, né? Mais uma notícia de médio impacto. E ao final do dia nós temos lá informações da moeda japonesa, o iene, aquela bandeira do Japão. Então, comércio a retalho SA em relação ao mês anterior, também médio impacto, e comércio a retalho em relação ao ano anterior. Essas são as notícias de amanhã. Então, são notícias de médio impacto, não teremos nenhuma de alto impacto amanhã, né? E teremos durante o dia aí várias notícias de baixo impacto. Essas eu também vou deixar para que vocês acompanhem no calendário. E é mais para quem realmente opera notícia, opera day trade e não tem muito interesse para quem está operando no sistema de reversão quântica não, que ele não altera tanto, tá ok? Nós temos aqui o nosso mapa de movimentação, é um mapa que nós começamos a colocar aqui a partir do nosso primeiro programa, o programa piloto, e temos colocado de uma forma para que você acompanhe essa movimentação dos pares de moedas no dia seguinte. Então essa movimentação é para amanhã. Então para amanhã nós temos o que? O USD-CAD em queda, o AUD-USD em alta, Gold em queda, GBP-USD em baixa, Euro-JPY continua em alta, né? O Euro-CHF baixa, GBP-AUD baixa, Euro-USD para alta. Então esse é o mapa de movimentação, possivelmente, provavelmente, esse é o caminho que esses pares de moedas e metais, né, no caso do Gold, estarão tomando amanhã e nos próximos dias. Temos aqui a movimentação dos pares em detalhes, né? Até está dando uma divergência aqui grande pelo tamanho da volatilidade que o Gold tem. Então nós temos lá no mapa a venda do Gold e aqui nós estamos com compra, né? Então isso se dá por conta da alta volatilidade. Conselho então para quem opera Gold, né, com essa divergência de amanhã, não operar. Então a gente não opera por conta dessa divergência que está acontecendo aí no metal tão volátil quanto o Gold. Euro, compra, né? CHF, compra. PLN, compra. AUD, compra. JPY, compra. Detalhe, JPY, o USD, JPY, Euro, USD, Euro, JPY, desde quarta a quinta-feira, acredito que na quinta-feira, o primeiro programa que nós colocamos, né, sempre com compra. Inclusive esses pares em iene estão entrando na análise quântica semanal e mensal também em compra. Então, para quem está comprado aí, paciência, vamos aguardar que ele tem um caminho longo ainda a percorrer de alta. NOK também compra. RUB não tem definição ainda para onde está indo. GBP, pequena definição para baixa, né, para venda. O CAD, pequena definição para baixa. SGD, baixa. TRY, baixa. ZAR, baixa. E NZD também baixa. Baixa que eu digo venda.
Destaque para amanhã, para não ficar muito focado no Forex, então a gente vai fazer sempre uma diversificação. Já colocamos ali hoje, por exemplo, o índice Bovespa, então o destaque para amanhã é ações da Apple. Quem está operando com ações, quem gosta de movimentar ações que não seja no nosso país, no Brasil, então amanhã nós temos aí uma análise da reversão quântica, podemos observar que o suporte na reversão quântica da Apple é menos 40 e a resistência ele está sempre ali passando em torno de mais ou menos de 25 a 30. Então nós estamos com ele ali por volta de 30%, que é o positivo. Então nós temos ali uma tendência de repente, né, pela nossa análise quântica aqui, o risco é um pouco alto, está 1,87, mas está mais para venda. Inclusive o RSI também está informando venda, né? Então, para quem não quer arriscar muito, não quer trabalhar com um risco muito alto, então pode aguardar um minutinho aí, de repente aguardar mais 2 dias, uma semana, ele atingir um pico maior, atingir os 40%, 50%, e o RSI, pelo tamanho de 21, já está dando realmente venda, né? Ou seja, a venda no RSI ela ocorre abaixo de 30, com 21,9 realmente já dá uma venda. Então nós somente aconselhamos de repente você não entrar numa venda assim tão imediatamente, para não ficar muito tempo negativo pagando spread e permanência para a tua corretora. Então o que a gente faz? Aguarda um pouco mais aí, vamos esperar de repente o RQ que está em 29%, a quase 30%, esperar ele próximo de 40, 45 de repente, que é um caminho que normalmente ele faz, para fazer a venda nas ações da Apple, certo? Caso contrário, vamos acompanhando e vamos divulgando aqui diariamente o que está acontecendo com as ações da Apple. E temos nosso último destaque para amanhã, como eu disse, para não ficar muito focado em Forex, pois a Invest Capitals trabalha com diversas áreas e diversos ativos de investimentos, não é só Forex. Então colocamos também, vamos começar a colocar e aumentar o nosso quadro de ativos, e temos aqui um destaque para amanhã com relação ao café. Então nós temos o café aqui praticamente numa situação prestes a uma queda, a uma venda. Então não é o momento amanhã de fazer uma venda ainda, temos que aguardar ali o RSI acima de 60, o RQ possivelmente vai ter que estar mais ou menos ali nos de 20 a 30, então, mas ele está caminhando. Então o café ele vai subir aí durante a semana até chegar na reversão quântica de 20, 30%, para depois a gente entrar numa venda, né? Mas por que eu divulgo alguma coisa que não está entrando, que não é momento agora? Eu divulgo porque você pode estar atento, para quem é comprador de café, no caso de cooperativas, empresas compradoras de café, então fica esperto aqui, né, que de repente pode estar comprando um pouco mais agora, né? E quem é o produtor, de repente não vende o teu produto agora, vai vender teu produto a hora que aumentar esse RQ aí, né? A hora que aumentar esse RSI. Então tem um período ainda que você pode deixar estocado esse café para quem é produtor e vender quando ele tiver um pouco maior, né? Então assim, o intuito de fazer esse comentário é explicar para algumas pessoas que trabalham com investimentos, né, com investidores e empreendedores, que mercado financeiro não é só para você especular, não é só para você usar ali, fazer uma compra, uma venda, não sabe nem o que está acontecendo. Então no caso do commodities, o caso do produtor e do comprador de café, né, só um exemplo, pode ser de açúcar, do milho, carne de boi e assim por diante. Então você também consegue trabalhar, analisar, né, esse ativo pela reversão quântica e fazer um destino melhor ao teu produto, né? Eu quero saber qual é a melhor hora para eu vender o meu café. A melhor hora para vender o teu café vai ser quando atingir possivelmente ali de 20 a 30% na reversão quântica. RSI, no caso, vai ser acima, no caso, abaixo de 30. Eu falei errado, abaixo de 30. Então, para deixar bem claro para vocês que essa parte de investimento você pode utilizar também, né, no seu dia a dia, não é só na especulação, só no investimento no computador, não. O mercado financeiro ele é feito, hoje muitas pessoas utilizam o mercado financeiro de uma forma meio virtual, entra, compra café, vende o boi, compra açúcar. Então assim, não pode esquecer que essas informações é de extrema importância e muita gente no Brasil não sabe utilizar, né, a favor.
né? Então é isso que eu queria deixar bem claro. E cada programa que passar eu vou dar um toque maior, né? Eu vou dar um toquezinho lá de repente no açúcar, vou dar um toque, por exemplo, no índice, no SP500, Dow Jones, no DAX da Alemanha. E sempre, né, vou colocar aqui a experiência minha e da empresa com relação a esses ativos e dar umas dicas, tá ok? Coloco à disposição de vocês ali, tenho todas as descrições do vídeo, na descrição do vídeo todos os contatos, quem quiser entrar em contato, tirar alguma informação ali na nossa descrição tem todos os contatos, e vou pedir para vocês aí, quem puder se inscrever no canal e dar um like, né, para que nós possamos continuar passando essas informações e a cada programa aumentar esse suporte, aumentar essa informação para quem é da área do mercado financeiro. Então até amanhã, pessoal, e bom traders para vocês.